Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 11ª lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema Ruth encontra Boaz. A leitura em classe está no livro de Ruth, capítulo 2, do verso 1 ao 23, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, um encontro casual. Segundo, Boaz trata bem Ruth. E terceiro, relatório do dia. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, conhecer os temas relativos à cultura do povo de Israel nos seus dias primitivos. Segundo, identificar as etapas da vida dos personagens até chegarem ao propósito de Deus. E terceiro, reconhecer a providência divina nos afazeres comuns da vida. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 2 do livro de Ruth, que somado ao comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Portanto, tira um tempo e lê capítulo 2 de Ruth. Quero agradecer mais uma vez a você que já é inscrito no canal. Meu muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã. E para você que ainda não é inscrito e quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas ainda sendo alcançadas para o reino de Deus, seja também muito bem-vindo e Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. E se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fique à vontade, terei maior prazer de respondê-lo. Portanto, Deus te abençoe e vamos ao nosso comentário de hoje, falando sobre esse encontro emocionante de Ruth e Boaz. O novo episódio da história contada no capítulo 2 de Ruth é carregada de eventos surpreendentes, que começa com a apresentação de um novo personagem. A decisão de Ruth ir ao campo para respigar a faz correr riscos, mas lhe abriu muitas possibilidades. Ela encontrou quem lhe favorecesse, ela colheu alimentos, fez amizade e adquiriu status, e tudo isso sob as asas do Deus de Israel. Ruth recebe uma porção da paga por sua lealdade a Noemi por meio de seu benfeitor Boaz. Ruth capítulo 2, verso 8 e verso 12. Um novo dia trará novidade. O primeiro tópico fala de um encontro casual. Ruth capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Ruth colhe alimentos. Verso 2 do capítulo 2. O texto diz que um novo dia surge para as duas viúvas. Noemi fala sobre um parente de Elimeleque por nome Boaz, que trará um papel importante na história. O nome dele tem o sentido de proeminente homem de bem. Noemi contempla os campos de cevada que confirmam a notícia que ela tivera lá em Moabe, após perder o seu esposo e os seus filhos, de que Deus tinha se lembrado de Israel, tinha se lembrado do povo de Belém. E agora eles podiam tanto plantar quanto colher. Porque quando Noemi sai de Belém, eles até que plantavam, mas não podiam fazer uma boa colheita, porque os inimigos chegavam e saqueavam no tempo dos midianitas. Isso fez com que Elimeleque saísse de Belém para Moabe. Mas lá, depois de toda essa tragédia com Noemi, então ela ouve falar que lá em casa agora, lá em Belém, os cereais estão chegando na mesa, o pão está chegando na mesa, e ela faz o seu caminho de volta. E lá em Belém agora, Ruth ouve e pondera em qual dos campos ela poderia ser favorecida para adquirir alimentos. Porque existiam alguns detalhes, que tinha alguns israelitas, que nós poderíamos chamar assim de mão cheia, pessoa que gostava de ajudar o menos favorecido, de ajudar o estrangeiro, de ajudar o pobre, o necessitado. Por isso que Noemi está conversando com Ruth, e Ruth então pondera em todas as palavras de Ruth para ver qual o campo, possivelmente também coberta de oração para que Deus a guiasse, para que Deus a desse direção, para que ela chegasse no campo certo, onde alguém pudesse pelo menos dar um pouco de atenção a ela e deixar ela recolher alguma coisa para o seu sustento.
Segundo o texto, é possível que Ruth, por ser uma moabita, ela não tinha conhecimento que o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, tinha o direito de colher os grãos nas bordas dos campos e também para recolher o que os segadores deixavam nas eiras, conforme determinava a lei de Israel, que está registrado no livro de Levítico, capítulo 19, no verso 9 e o verso 10. O texto diz que o canto do teu campo não cegará totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua cega. Ainda no verso de número 10, ele diz: não colherás da tua vinha o bago caído, deixa lá, para o pobre e os estrangeiros. Ainda existe um texto que está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso 19, que o escritor também faz menção, quando diz que, quando cegares o teu campo e esqueceres uma gavela, ou seja, quando cegares o teu campo e esqueceres um feixe lá no meio do campo, não volte atrás para retirá-lo. Deixa ele lá. Ele será para o pobre, para o órfão, para a viúva. E isso era uma determinação de Deus para que Deus abençoasse também esse produtor. Ele tinha esse dever social, era chamado de uma lei social para aquele povo de Israel. Queridos, mas existiam alguns israelitas que eles tinham um coração bondoso. Eles faziam de tudo para deixar realmente lá no canto do campo, não colher, deixar um bom espaço para que o pobre, para que o viajante, para que o estrangeiro pudesse recolher. Mas tinha alguns que fazia só faz de conta mesmo, deixava um cantinho lá que não sobrava nada. E isso, algumas pessoas, alguns pobres, alguns viajantes sofriam, ficavam em desvantagem, porque em alguns campos podiam colher alguma coisa para o seu sustento, e outros campos não. E aí é que entra uma lei em Israel determinando tanto para o campo dos cereais, quanto também para a vinha. No campo dos cereais, era dito que 1/6 do seu plantio, 1/6 da sua colheita, deveria ser deixado, então, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Isso dá em média que um agricultor daquele, um fazendeiro daquele, ele plantasse 6 hectares, ele deveria colher referente a 5, e mais ou menos, ele deixa lá, entre os cantos, entre as laterais, mais ou menos 1 hectare era o que ele deixaria para ajudar o pobre. Era uma determinação de Deus. Já aquele que plantou a vinha, esse logo no início era para deixar os bagos que caíssem no chão, mas alguns também, dando uma de esperto, nem os bagos caídos eles deixavam, levavam tudo. E o pobre que entrasse naquela vinha para colher alguma coisa após a colheita das uvas, coitado, não tinha nada. A lei também agora determina que ele colhesse somente os cachos de uvas que tivessem acima de 3 bagos. De 3 bagos para frente, tudo pertence ao dono da vinha. Mas aquele cacho, aquele ramo lá que tem só 2 bagos, ou 1 bagos, ou aquele que caiu, ele não podia colher e nem podia juntar. Era também para o pobre, para o estrangeiro, para o necessitado e para a viúva. Essa era a lei que estava em Israel. Ruth não sabia, mas Noemi a orienta e assim ela vai ao campo. Lógico, como eu já falei, coberto de oração, para que Deus o guiasse no campo certo. Um encontro por casualidade. Segundo tópico. Ruth, por casualidade, entrou no campo que pertencia a Boaz. Deus a estava guiando para o campo certo. Boaz era do mesmo clã que Elimeleque. Agora Ruth estava no campo de propriedade de Boaz. Quando o escritor fala de clã, ele está dizendo que aquele homem pertencia à mesma origem familiar de Elimeleque. Não entramos em detalhe dos pais de Elimeleque, qual seria a geração que ele estava envolvido, mas ele era da mesma linhagem familiar. Portanto, um parente próximo de Elimeleque. E de repente, eis que Boaz vai ao campo. O texto diz que Boaz vai naquela rotina de fazer a visita lá no campo para ver como é que está o campo, para ver como é que está o andamento da colheita, para ver como é que estão seus funcionários, se a alimentação está chegando adequada, se a água lá para o cara não trabalhar com sede. Ele vai para essa visita de rotina, talvez até para
trazer um incentivo aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores, para que eles pudessem acelerar a colheita antes que o inverno chegasse. Ou seja, ele vai para isso, uma forma de gerenciar o seu campo. E quando ele chega naquele lugar, o texto diz que ele traz uma saudação do Senhor, quando ele diz assim: o Senhor seja convosco, recebe o retorno também dos seus funcionários, o Senhor te abençoe. E isso deixa claro de que naquele lugar existia ali uma paz de Deus, e existia uma comunhão entre patrão e empregados. Eles estavam ali, tinham esse bom relacionamento. E aí, Boaz, nessa visita, ele leva os olhos nos seus funcionários que ele estava, nos seus servos, e percebe lá uma senhora, uma jovem, uma moça com um semblante diferente, e ele faz uma pergunta naquela visita. Ele pergunta para o seu encarregado de quem é esta moça. É importante observar que Boaz não pergunta quem é, mas ele pergunta de quem é. Isso há uma diferença, porque quem é, simplesmente ele estava se referindo quem é essa pessoa. Mas quando ele pergunta de quem é, ele está preocupado de saber quem é a família que ela pertence. Será que é de algum outro fazendeiro aqui próximo que está fazendo colheita aqui? Ou está junto com algum empregado de algum outro? Quem sabe? É isso que ele quer saber, de quem é esta moça. E segundo o texto, o seu encarregado logo diz: olha, esta é a moça que veio de Moabe com Noemi para morar em Belém. É importante observar aqui que mesmo que aquele encarregado não soubesse o nome dela, mas ele tem a noção, ele tem o conhecimento, ou seja, os fatos, já soava na cidade de que aquela moça estava acompanhada de Noemi, que voltara de Moabe para Belém. Ela tinha uma referência, ela não estava ali como uma ninguém, ela estava amparada, ela pertencia a uma família. E quando observamos nesse texto, quando Noemi conversa com ela, pedindo que Deus desse a direção, é porque Noemi também sabia que ela poderia cair num campo em que as pessoas não tivessem vamos dizer assim, muito desejo de ajudar o menos favorecido, e por ser ela uma estrangeira, então sofreria ainda muito mais. Mas ela está no campo certo, na hora certa, com a pessoa certa, para que Deus pudesse também agir por ela conforme ela estava precisando. Segundo tópico, Boaz trata bem Ruth. Capítulo 2, verso 8 ao verso 17. Boaz conversa com Ruth, que está no verso 8. Então Boaz falou atenciosamente com Ruth e tratou de minha filha. Ele vê ela ali trabalhando, muito esforçada, e ele a trata de minha filha. A partir daquele momento, ela estava autorizada a rebuscar onde quisesse, e ele ainda deu ordem aos seus servos que não a trocassem de campo. Aqui nós vamos começar a entender pelo texto, nas entrelinhas do texto, que é possível que Boaz tivesse ainda outros campos. Aquele não era o único campo dele. Por isso ele está pedindo aos seus encarregados, aos seus trabalhadores: olha, não troque ela de campo. Mais adiante um pouquinho nós percebemos quando ele diz assim: e se porventura ela for para outro campo, que vá com as minhas servas, que ela não vá só para outro campo, somente junto com minhas servas. Boaz dá um certo ar de proteção para Ruth, que estará ali como uma estrangeira. Ruth, então, ela colheria mais do que grãos se fizesse nas bordas dos campos. Além desse privilégio, Ruth poderia beber água que era trazida para os trabalhadores daquele campo. Ou seja, ela tinha ainda mais esse privilégio. Além dela colher aonde quisesse, colher na borda, colher nos cantos do campo, colher entre os funcionários, já depois que eles estão fazendo a colheita, ela está lá respigando, ou seja, juntando aquilo que vai ficando. E quando Boaz faz essas declarações, deixando Ruth à vontade, que poderia colher onde quisesse, o texto diz que Ruth se inclina com o rosto no chão e começa então a exclamar: como é que me favorece e faz caso de mim, sendo eu uma estrangeira? O que eu olho no texto e aprendo um pouco mais da palavra de Deus
é que ele disse, revelando que alguém havia contado da decisão dela a Noemi. Boaz diz assim, olha, eu ouvi a sua história. Eu tenho ouvido falar a seu respeito, e a sua história é uma história que impressiona a gente. Porque você abandonou a casa do seu pai, você abandonou a sua mãe, você abandonou a segurança da sua terra natal, você arriscou vir morar no meio de um povo que você não conhece bem. É isso aqui que chama a atenção de toda Belém, da sua fidelidade, do seu amor, do seu compromisso, do seu respeito para com Noemi. Queridos, eu paro nesse ponto do comentário e começo a avaliar alguns textos da Bíblia. Por exemplo, no livro dos Salmos, de número 103, no verso 1 e no verso 2, o salmista diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quando eu olho para esse texto, e eu linko aqui na história de Ruth, eu começo a imaginar de que, na verdade, o que Deus está fazendo com Ruth é abençoando ela através de Boaz. Deus está os recompensando, fazendo com que Ruth possa daqui para frente reconhecer ainda mais a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus que possivelmente Noemi teria falado a ela. Vale ainda lembrar, o que Ruth está colhendo agora aqui não é simplesmente colher grãos. Ruth está colhendo uma semeadura que ela fizera lá em Moabe. Que semeadura é essa que semeou em Moabe e vem colher aqui em Belém? Deixa eu te falar, no livro do Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, o escritor diz assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Sabe o que eu estou vendo aqui em Ruth? É que quando ela casou com o filho de Noemi, ela passou a obedecer, ela passou a ouvir os ensinamentos de Noemi. Ela creu no poder do Evangelho, no poder de Deus, aceitou com convicção no seu coração o Deus de Israel e determinou no seu coração de que o povo de Noemi seria o seu povo, o Deus de Noemi seria o seu Deus. E ela decide abandonar toda a sua família para seguir a Noemi e o seu Deus e fazer parte do seu povo. O que foi isso? Exatamente a semeadura que ela fez. 10 anos depois, agora ela está colhendo. Então, quando a gente olha para o texto, lá no próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, ele diz, não deixei-vos enganar, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ruth havia semeado em Noemi a lealdade, a fidelidade, o amor, o respeito, o companheirismo. E o que Ruth está colhendo agora? Exatamente uma porção muito maior daquilo que ela semeou. Ela está sendo amparada numa terra estranha por um homem que na história vai aparecer agora como o seu remidor, alguém que vai tirar Ruth do caos e colocar Ruth entre as mulheres mais importantes da Bíblia Sagrada. Esse encontro foi a primeira situação de alegria que Ruth viveu desde a morte do seu esposo lá em Moabe. Agora, segundo subtópico, convida Ruth para o almoço. O texto diz que Boaz convidou Ruth para o almoço e juntamente com seus trabalhadores e ao lado dos seus segadores, ali mesmo ela sentou-se. E o texto ainda diz mais que Boaz tomou a iniciativa de servir a Ruth. Ele levanta lá do seu lugar e vem servir Ruth. Quando olhamos para esse texto, o próprio Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo de número 25, do verso 35 ao 45, o Senhor Jesus relatou que quem fizer algo dessa natureza a um pequenino seu, a ele está o fazendo, está registrado nesses versos. E Boaz está fazendo isso, cuidando de um estrangeiro. E essa recompensa Boaz vai receber de Deus, também a paga por ele estar fazendo isso. Ruth, igualmente, mostrou essa generosidade. Quando Boaz lhe chama para almoçar, ela senta à mesa, almoça, e ela começa a lembrar dizendo, minha sogra está lá em casa, está lá na cidade, está com fome, talvez uma hora dessa ainda não comeu. E ela separa parte dessa comida.
ela não consegue comer tudo que lhe dão e ela separa e diz: isso aqui eu vou levar para minha sogra. Isso trata de reconhecimento, irmãos. Reconhecer aqueles que nos ajudaram, aqueles que fizeram alguma coisa por nós. O reconhecimento. Hoje está meio escassa essa situação de reconhecimento, as pessoas reconhecerem aqueles que lhe dão a mão, que lhe dão uma ajuda, né? Pois é, mas Ruth, ela faz isso, ela reconhece, ela lembra, ela não ignora. Ela poderia muito bem dizer: já que eu estou aqui, eu estou bem demais na foto, o dono da fazenda me chamou para comer junto com ele, então eu estou de bem. Não, ela continua. E o mais importante, que no terceiro subtópico, a orientação de Boaz aos seus servos, quando ele diz: olha, não permita que ela saia desse campo, que cuide dela. Boaz deu ordem a seus servos que não repreendessem quando ela estivesse respigando. Por quê? Porque existia um horário determinado, ou era de manhã cedo, ou era na hora do meio-dia, ou no final do dia, que esses respigadores deveriam entrar no lugar onde estava sendo feita a colheita. Mas Boaz dá autoridade que ela pode colher no meio, para estar ali respigando pelo meio deles mesmo. E ainda, Boaz ainda acrescenta mais, dizendo para eles: olha, quando vocês forem amarrar os feixes de vocês, de propósito, deixa aí alguma coisa aí no chão, para que ela venha depois e vá juntando e vá levando também para ela. Deixa aí a borda do campo também um pouco mais, os cantos deixa um pouco mais, e onde ela quiser fazer essa respiga, deixa ela fazer. Lá na eira, quando vocês baterem o trigo e aquele cereal que fica mais um pouco mais disperso, também deixe lá para ela recolher. Sabe de uma coisa que eu também vejo aqui? É que Ruth, naquele resto de dia, Ruth respigou até o final da tarde. Ela já poderia dizer assim: bom, já estou de boa, já estou de bem aqui, não preciso nem me esforçar muito. Existem pessoas assim, que quando tem uma oportunidade, né, irmãos, aí parece que já quer montar na oportunidade. Ou seja, já não quer mais fazer o seu dever. Ruth não. Ruth, mesmo sabendo de que ela estava tendo uma grande oportunidade, ela aproveita a chance, valoriza a oportunidade e vai à luta o dia todo. No final do dia, ela pega o seu feixe de cereais que ela juntou lá no meio deles, aquela sobra que ficou da colheita desses trabalhadores. Ela vai lá na eira, bate esse trigo, junta os cereais, coloca na sua costa e vai para sua casa. O texto diz que ela conseguiu naquele dia aproximadamente 22 litros de cereais, que equivalia a 13 quilos. Em valor, era considerado a meio mês de um trabalhador braçal. É o que ela consegue. E ela vem maravilhosamente feliz para Belém. Terceiro tópico, relatório do dia. Ruth faz o relatório a Noemi. No final daquele dia, Ruth retornou à cidade com todo o que colheu sobre os seus ombros. Sua sogra, quando viu, ficou muito maravilhada, e além da grande quantidade de cereais que trouxe, um gesto afetuoso de Ruth animou Noemi. Que foi? É que Noemi, nesse ponto do comentário, faz lembrar quando ela chegou em Belém, para baixo, triste, desamparada. Ela até sugere que não chame mais o seu nome de Noemi, mas chame de Mara, porque Noemi significava agradável e Mara significava amarga. E ela sugere até que faça isso, chame o seu nome de Mara, porque ela estava vivendo uma vida de amargura. Mas agora não. Agora Ruth está chegando com bastante cereais para suprir as suas necessidades, vamos dizer assim, para encher a sua despensa dos demais alimentos, porque era possível fazer a conversão agora. Mas, além de tudo, o texto diz que Ruth, depois de um dia de colheita no campo de cevada, colocou comida pronta nas mãos de Noemi. Queridos, eu observo nesse texto aqui como uma pessoa que reconhecia a cobertura espiritual que ela tinha. Ela já estava bem na foto lá, não precisava mais se preocupar, mas ela disse: não, mas quem é que está me dando cobertura espiritual, de oração, de apoio moral? É a minha sogra. E é esta mulher que ela leva tanto os grãos para casa, quanto leva a comida pronta e coloca na mesa. Está aqui, minha sogra. Isso fala, irmãos, de reconhecimento, de cobertura espiritual. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, porque as pessoas já, às vezes,
O aluno da escola dominical, ele começa a crescer e eu espero que você que está me ouvindo agora, pense nisso que eu vou lhe falar. Se você tem sido aluno nota 10 da sua escola, aí na sua classe, tenha certeza de uma coisa, tem alguém que está dando cobertura espiritual para você. Portanto, aproveite essa cobertura, mas valorize essa cobertura. Não a despreze, porque isso vai trazer muito resultado espiritual para você mais tarde. Se você é um professor e você talvez está sendo considerado como nota 10, não esqueça também, você tem alguém que está te dando cobertura espiritual para você ser o que você é. Se você é o dirigente da igreja, o pastor daí do campo, da área, seja lá de onde você está, não esqueça disso. Você está aí, pastor, mas a minha área, o meu campo, a minha igreja está bombando. Não esqueça que existe alguém te dando cobertura espiritual para que você alcance tamanho objetivo. O que nós aprendemos com Ruth aqui é isso. Ela não ignora de que Noemi é a pessoa que lhe dá cobertura espiritual e ela está disposta a agradecer e a reconhecer. Segundo subtópico, a conversa de Noemi e Ruth. Percebendo a mão de Deus, Noemi faz uma oração. É interessante que quando Ruth conta toda a história, Noemi agora diz, minha filha, vamos orar. Vamos orar por essa pessoa tão bondosa, de coração tão bom, que fez tudo isso por você. Vamos orar para que Deus abençoe. Chama Ruth agora para perto e vamos orar. Mas a conversa ainda não tinha parado. E Ruth diz, olha, minha sogra, o nome desse homem que me ajudou hoje, que facilitou, que... Ruth conta toda aquela história para ela, de como ela foi tratada, de como as pessoas o trataram, de como aquele patrão o tratou. E ela diz, foi um senhor por nome Boaz. Quando ela fala que é Boaz, aí Noemi diz, minha filha, esse homem pode ser o nosso remidor, esse homem pertence à mesma origem familiar do meu ex-marido. Vamos fazer uma oração específica. Agora Noemi já chama para orar especificamente por Boaz, para que Deus dê a ele graça, dê a ele sabedoria e condição para que ele pudesse também ajudá-lo, essa família que estava lá desamparada. Queridos, quando eu olho para esse texto, mais uma vez, eu começo a lembrar das misericórdias do Senhor. A providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas. E é assim que podemos ver que a graça de Deus pode apresentar como um rosto humano. Lembra que eu falei para você do salmista, no Salmo 103, quando ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Deixa eu te falar, na linguagem do salmista, as bênçãos de Deus para a minha vida, nem sempre elas são diretas do trono de Deus, como vindo por meio, quem sabe, de um tubo, Caleb, direto para você. Muitas vezes as bênçãos de Deus para a minha vida, vem sabe como, irmãos? Por intermédio de outras pessoas que Deus está usando para me abençoar, que Deus está usando para me dar cobertura espiritual. Então, quando eu olho para o texto sagrado aqui do livro dos Salmos, o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o nome do Senhor. Minha alma, bendize o nome do Senhor e não esqueça de quem te ajudou. Minha alma, bendize ao Senhor e não esqueça de quem te dá cobertura. Minha alma, bendize ao Senhor e não esqueça de quem foi usado para te abençoar. Não esqueça disso. Que possamos, à luz desse texto, imaginar, irmãos, de que eu e você estamos nessa caminhada sendo abençoados, mas tem alguém nos abençoando. E quando Deus nos der a oportunidade de abençoar alguém, vamos entender de que estamos abençoando porque Deus está nos usando para abençoar alguém. E quando abençoarmos alguém, não vamos pensar que esse alguém que nós estamos abençoando é uma propriedade nossa, que nós vamos ter poder sobre esse alguém. Também não, nós vamos abençoar porque de repente é Deus que está nos usando para abençoar. A mim, você professor, você aluno da escola dominical, você colega, companheiro aí do ministério, que possamos, à luz do texto, imaginar isso, de que Deus tem nos abençoado, tem abençoado a mim, a você. Não esqueça disso, são os benefícios do Senhor. E aí o final do texto o escritor chama de o fim da colheita. Ruth capítulo 2, verso 23. A conversa entre a sogra e sua nora se mantém animada.
Ruth conta para Noemi o seguinte: olha, e ele me deu liberdade para que a gente possa respigar até o final da colheita no meio do seu campo. Que a gente não precisa sair para outro campo, que ele vai dar suporte para nós até o final. Assim foi feito e Ruth permaneceu junto das servas de Boaz no campo de cevada até o final da colheita. Queridos, encerramos o comentário, o escritor dizendo o seguinte: mas a atitude de Ruth, o consentimento de Noemi e a benevolência de Boaz explicitam a graça de Deus, como está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 2 e capítulo 2, verso 8. São esses o que nós podemos extrair do texto para todos nós. E a aplicação pessoal, o escritor diz assim: somos desafiados a sermos um canal da providência divina para indicar às pessoas o caminho da verdadeira esperança. Nos tornamos o rosto da graça de Deus para elas. Volto para o salmista de novo. Pode ser que eu e você estamos sendo abençoados por alguém. E a gente precisa reconhecer isso e nunca esquecer. Mas pode ser que eu e você estamos também sendo usados por Deus para abençoar outra pessoa. E nós precisamos entender de que o que nós estamos fazendo é simplesmente cumprindo um papel daquilo que Deus determinou para que todos nós pudéssemos o fazer. Que Deus te abençoe, querido irmão. Eu espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário e que juntos nós vamos continuar e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe, em nome de Jesus.